Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à aula 5 do módulo de psiquiatria e dessa vez vamos falar de uma coisa que me agrada muito. Eu sou psicogeriatra, né? Então falar dos transtornos mentais nos idosos, e é um tema bem amplo e vamos tentar focar assim, no que é mais específico e o que é mais comum, o que é mais frequente, né, de ver na população idosa na parte psiquiátrica. A gente sabe que o envelhecimento normal cursa com diversas perdas de funções do organismo como um todo, mas no que nos interessa aqui na psiquiatria, vamos focar o que o cérebro normal, em como que o cérebro normal envelhece. Há uma redução do peso, então assim, há uma atrofia que a gente considera normal para a idade, em torno de 10%. Então assim, todo exame de imagem de um idoso, a gente vai ver uma atrofia. É importante a gente tentar correlacionar isso à idade do paciente para ver se essa atrofia ela é proporcional ou não. O fluxo sanguíneo cerebral diminui de 15% a 20% e há uma dilatação dos ventrículos, que é normal da idade também. Há uma redução progressiva e irreversível do número de neurônios cerebrais, particularmente no hipocampo, nos cerebelares e nos medulares também. Há uma degeneração vascular amiloide, isso gradual, o aparecimento de placas senis e de degeneração neurofibrilar e o comprometimento da neurotransmissão de uma forma geral. Toda a neurotransmissão ela fica mais lentificada e mais comprometida, mas principalmente a neurotransmissão dopaminérgica e colinérgica, que leva muito a perda de disposição, de ânimo do idoso e os comprometimentos de memória normais que a gente vai ver na terceira idade. E há uma lentificação da velocidade da condução nervosa. Isso tudo vai levar a comprometimentos nas funções mentais que são considerados normais dentro do envelhecimento. Então, dentro das funções psíquicas, eu vejo, por exemplo, de inteligência, preservada habilidades verbais e habilidades cristalizadas. Então, na questão da inteligência, o envelhecimento não vai cursar com uma perda dessas habilidades. No entanto, altera-se um pouco a inteligência fluida, que envolve resolução de problemas, inteligência não verbal e velocidade de processamento das informações. Então a gente vai ver que o idoso ele mantém a mesma inteligência, mas ele não consegue ser tão hábil em resolver várias coisas ao mesmo tempo e encadear uma coisa, uma resolução na outra. Na atenção, a gente vê preservada a atenção sustentada e a atenção em um tipo de informação por período. Ou seja, manter a atenção, ver um filme, ler um livro, manter a atenção num foco, ela se mantém. No entanto, o idoso perde a atenção dividida e a vigilância fica lentificada. A atenção dividida é a capacidade de se concentrar em mais de um tipo de informação. É de trocar a atenção de um ponto para outro. Nós não somos exatamente multitarefas, então nós concentramos num ponto, para a gente concentrar em outro, a gente tem que desconectar e conectar no outro ponto. E essa atenção dividida fica lentificada no idoso normal. A função executiva se consiste na capacidade de organização de informações e chegar a uma solução. Ela fica preservada todas as funções executivas necessárias para a realização de tarefas do dia a dia. O idoso mantém capacidade de executar suas tarefas até idades bem idosas. No entanto, em alguns testes neuropsicológicos se mostra algumas alterações.
em execução da função executiva. Isso deve ser, em parte, por causa da velocidade, redução da velocidade de execução. Muitas vezes o idoso tem vários testes neuropsicológicos que tem cronômetro, tem um tempo para ser executado. E o idoso, naquele tempo, ele não consegue acertar tudo, ele não consegue performar bem, mas se fosse dado mais tempo a ele, ele conseguiria. O envelhecimento bem-sucedido parece não afetar as funções executivas necessárias para a realização das tarefas do dia a dia. Entende-se que o idoso, o envelhecimento, o idoso que envelheceu de forma saudável, ele mantém funcionalidade para conseguir executar todas as suas tarefas. Memória. Se mantém preservado memória remota, procedural e a memória semântica. Ou seja, a memória de fatos antigos, memória de procedimentos e de habilidades e memória de conceitos e de significados. No entanto, fica alterado a velocidade e a capacidade de aprender novas informações. Até por conta daquilo que a gente falou no envelhecimento do cérebro, ali no primeiro slide. Redução do hipocampo. O hipocampo está relacionado à memória de fixação, à memória de aprender coisas novas. E é normal que o hipocampo reduza um pouco de tamanho junto com o cérebro todo, mas o hipocampo reduz de tamanho. Isso diminui um pouco a capacidade de aprender informações novas. E há uma menor curva de aprendizado e menor quantidade de informações aprendidas. Tudo por causa dessa lentificação do reter de memórias novas. No entanto, a memória do paciente é suficiente para as demandas e garante independência funcional. Isso é fundamental, que a gente vê muito em geriatria e psicogeriatria, o paciente preocupado com essa lentificação normal da memória e ficar com medo de estar com Alzheimer, de estar com alguma demência. Só que ele mantém a funcionalidade. Mesmo com a memória mais lenta, ele consegue executar tudo o que precisa e é independente funcionalmente. Na linguagem, é preservado a compreensão, o vocabulário e habilidades sintáticas. E é alterado a recuperação de palavras espontâneas e fluência verbal. A gente percebe que o idoso às vezes demora um pouco mais para lembrar uma palavra, de lembrar um significado. Isso é considerado normal. Em a habilidade visoespacial, há alterações na rotação mental de objetos, de pensar num objeto sob um outro ângulo, cópias complexas, que alguns testes neuropsicológicos mostram desenhos complexos com várias formas geométricas para o paciente copiar. União de objetos e habilidades espaciais abstratas. É uma redução clara na velocidade de performance nesses testes. Habilidades psicomotoras, há alterações, uma redução significativa do tempo de resposta, relacionado tanto ao processamento cognitivo quanto nas habilidades motoras. Testes que necessitam de resposta e respostas rápidas a estímulos estarão provavelmente reduzidos. Isso é muito importante nessa lentificação de habilidade psicomotora, tanto em questões mais simples do dia a dia, como aumento de queda, aumento de risco de queda, de reflexo em relação a manter o equilíbrio, como questões mais complexas de usar algumas máquinas, dirigir, toda essa questão tem que ser bem avaliada para ver se é seguro o paciente continuar usando essas máquinas ou dirigir. Na avaliação cognitiva do idoso, básica, o que a gente usa? O screening básico é o Mini-Mental, o mini-exame do estado mental, o teste do relógio, a testes de fluência verbal e escala geriátrica de depressão. Isso para o clínico já é uma triagem muito
muito completa. E a partir do momento em que a gente pense em avaliar cognitivamente de forma mais detalhada, se faz uma testagem neuropsicológica que é feita por psicólogo. Outra questão muito importante no idoso e na psiquiatria inteira é a funcionalidade, independência e autonomia. A gente falou sobre as perdas normais. Quando que isso passa a ser um problema? Quando eu tenho um problema de funcionalidade, de independência, onde essas perdas cognitivas elas passaram de um nível em que o paciente consegue dar conta das suas atividades. Quando isso começa a prejudicar a funcionalidade, a gente pensa em alguma outra coisa está acontecendo. O envelhecimento fisiológico não afeta as funções cognitivas de forma significativa. Ocorre-se uma lentificação do processo cognitivo global. Mas, ao mesmo tempo, cuidado em atribuir qualquer perda de função à velhice. Assim, qualquer perda cognitiva que leve a uma perda de função merece ser melhor avaliado. Pode ser um sinal precoce de doença e quanto mais cedo a gente intervir, melhor para o prognóstico. Então, assim, é muito comum colocar na conta da idade todas as perdas. E às vezes a perda já está comprometendo a função e mesmo assim a família não tá atenta. Duas escalas que são úteis no dia a dia para avaliar independência e autonomia é o índice de Katz e a de Lawton-Brolly. O Katz ela é mais relacionada ao funcionamento global, ela pega mais perdas funcionais mais importantes. E a de Lawton ela é um pouco mais detalhada. Eu trouxe elas aqui para a gente ver. Por exemplo, o índice de Katz, ele fala funções assim, muito básicas, como tomar banho, vestir-se, usar vaso sanitário, transferência, continência e alimentar-se. Então a gente já está falando a gente já está tentando fazer uma gradação de pacientes que já estão no nível de dependência maior. Já a de Lawton, ela pega questões e a pessoa responde se faz com ajuda, se consegue fazer, se não consegue fazer. Por exemplo, se consegue preparar refeições, se consegue tomar remédios, se consegue fazer compras, se consegue controlar seu dinheiro, se consegue usar o telefone. Mesmo não usando a escala como instrumento de medida, ter essas perguntas dessas escalas na cabeça é interessante para a gente direcionar o raciocínio. Tipo, como ele está funcional, mas ele está funcional como? Porque por muitas vezes o idoso vive sua vida normal, às vezes morando com outras pessoas, a família diz que ele está funcional, que ele está fazendo tudo, porque ele toma seu banho, porque ele vê sua televisão. Mas aí se você ele prepara suas refeições, não consegue. Agora ele queima tudo. Não, ele consegue fazer compra? Não faz compra. Quem faz compra somos nós. Ele consegue controlar o dinheiro? Faz tempo que ele não consegue mais fazer troco. Então, assim, às vezes a família não fica atenta a esses pontos e passa uma informação errada. Atividades diárias. Para avaliação de atividades diárias, uma pergunta importante para ser feita para o idoso e para a família são dois pontos. O que o senhor gostaria de fazer e não está fazendo, e não consegue fazer? E o que o senhor fazia e deixou de fazer? Porque por muitas vezes a gente vai tentar focar em alguma coisa, por exemplo, vou perguntar para alguém que nunca cozinhou se está fazendo suas refeições, mas ele nunca fez. Então, assim, comparar ele com ele mesmo no passado é fundamental. Assim, onde houve perda,
Porque muitas vezes, às vezes eu estou falando de habilidades que não foram desenvolvidas. E eu quero saber o que ele perdeu, o que ele está com dificuldade. Qualquer perda de autonomia pode indicar prejuízo cognitivo, alteração de humor, qualquer doença psiquiátrica ou doenças clínicas. Esse é o Mini-Mental, que é fácil de achar na internet, vocês podem pegar. O importante é ver os pontos de corte de acordo com a escolaridade. Por exemplo, pessoas com mais de 11 anos de estudo, o ponto de corte é 29, e a gente vai ver que para um analfabeto o ponto de corte é 20. Até por alguns itens que ele nem vai poder fazer justamente por ser analfabeto. Por exemplo, a questão do fecha os olhos, que você mostra escrito fecha os olhos, e o paciente tem que obedecer. Então, assim, vários itens do teste ele não vai conseguir fazer. Diante da presença de déficit cognitivo, eu vou avaliar o Mini-Mental e a limitação ou restrições de atividade de vida diárias. Isso é fundamental. Se um dos dois acontece, ou os dois estão acontecendo, por exemplo, um Mini-Mental abaixo dos níveis de corte e alguma limitação em atividade de vida diária, vale a pena aplicar uma testagem cognitiva mais completa. Avaliar melhor com fluência verbal, com um teste do relógio, ou talvez até encaminhar para uma testagem neuropsicológica. Mas no dia a dia, às vezes não tem acesso a isso tudo. Mas se eu entender e tiver na cabeça que eu preciso olhar com mais atenção para esse paciente que tem uma limitação ou restrição em atividade de vida diária e o Mini-Mental reduzido, eu já consegui fazer um melhor atendimento para ele. Porque é muito comum o paciente vem com uma queixa, essa queixa não é valorizada nem pelo paciente ou nem pelo profissional, e aí ele vai voltar para casa, ele só vai ser abordado novamente essa questão cognitiva muito à frente. 1 ano, 2 anos depois, quando ele já tem uma perda muito maior e a gente já perdeu tempo em tentar abordar. O teste de fluência verbal avalia memória semântica, conhecimento do mundo, dos fatos, das palavras. Se solicita que o paciente fale o nome do maior número de bichos ou frutas que se lembrar em 1 minuto. Se conta boi e vaca como 2 animais, mas gato e gata como 1. E a classe de um bicho vale como nome, se não houver outros nomes na mesma classe. Por exemplo, se falar passarinho e canário, não vai contar. Analfabeto ou baixa escolaridade, o ponto de corte é 9 ou mais itens, e escolaridade mais alta, 13 ou mais itens. Os pacientes com demência, por muitas vezes, param de falar nomes antes dos 30 segundos. E o paciente com depressão, normalmente ele fica mais lento e ele vai falando aos pouquinhos nomes mais lentos ao longo do minuto inteiro. Lógico que isso não é diagnóstico, mas normalmente eles seguem um pouco esse padrão. O teste do relógio, ele é um dos testes assim, de melhor custo-benefício, pela facilidade de como é feito, e por quanta informação ele pode trazer. Ele avalia memória semântica, função executiva de planejamento, praxia e função visoespacial, funcionamento frontal e tempo parietal. Ele tem uma sensibilidade e especificidades altas. Alguma alteração no teste do relógio, a especificidade para ter alguma questão demencial ou perda de cognição é muito grande. E o teste você faz o quê? Solicita que o paciente desenhe os números do relógio, marcando 1 hora. Normalmente a gente usa 11:10, sem mencionar a necessidade de ponteiros.
o círculo pode ou não ser desenhado previamente. E ele tem que desenhar todos os números dos relógios, espacialmente distribuídos e com os ponteiros nos lugares certos. A gente pontua, existe uma pontuação de 1 a 5 e uma de 1 a 10, onde você coloca como 10 a tarefa realizada plenamente correta, como 9 pequenos erros no tamanho, e assim sucessivamente. Alguns exemplos de teste do relógio, por exemplo, está vendo ali um teste do relógio 10, depois com algum comprometimento, o score 8, por exemplo, houve algum erro de números e a localização dos ponteiros ficou ruim. Um score de 4 ali, com comprometimento cognitivo já moderado, você vê a distribuição dos números, eles já mal colocados, e um score de 2, onde não houve números, os ponteiros não estão sendo bem colocados, é considerado um score de 2. Aqui à direita eu coloquei outros relógios que pacientes fizeram, assim, várias formas que eles podem desenvolver a tarefa. E a avaliação do idoso, de tentar... O idoso está com alteração de comportamento. O idoso, a queixa num hospital, numa emergência, num ambulatório, a queixa que o idoso alterou o comportamento. Eu vou pensar nessa tríade sempre. Sempre. Delírio, humor e demência. Delírio, humor e demência. Eu vou pensar se existe uma síndrome confusional aguda. Eu vou pensar se houve comprometimento do humor. Se existe uma depressão. E nesse ponto da avaliação de depressão, a escala geriátrica de depressão é útil para o clínico no dia a dia, para fazer um screening de quadros depressivos, ou se é um quadro demencial. E eu vou pensar nas características clínicas de cada um desses três. O delírio, síndrome confusional aguda. Vamos começar a pensar nele com um quadro clínico. Uma mulher de 73 anos, professora aposentada, fazendo trabalhos voluntários. Há cerca de 1 ano tem se esquecido com mais frequência do nome dos vizinhos e dos compromissos. 1 ano de evolução. Chegou a se perder na rua quando voltava de casa. Tem se confundido com compras e contas. Um dia ficou muito desorientada, confundindo parênteses, não sabendo onde ele está e vendo bichos em sua cama. Não dormiu a noite toda e dizia que haviam pessoas que queriam invadir sua casa. Quadro que você vê que existe um prejuízo cognitivo e já existe algum comprometimento gradual de atividades de vida diária, se perdeu na rua, tem se confundido com contas e compras. Demência. Parece uma demência. Mas o que o caso clínico mostra, e que às vezes acontece isso tanto no dia a dia? Subitamente, um dia ela ficou desorientada, confundindo todo mundo e tendo visões de bichos. Então alguma coisa aconteceu muito súbita. Vamos ver os critérios de diagnósticos do paradelírio. Uma perturbação da consciência, ou seja, redução da clareza de consciência em relação ao ambiente, com redução da capacidade de direcionar, focalizar, manter ou deslocar a atenção. Uma alteração na cognição, tal como déficit de memória, desorientação, perturbação da linguagem ou desenvolvimento de perturbação da percepção, que não é mais bem explicada por uma demência pré-existente, estabelecida ou em evolução. C. A perturbação desenvolve-se ao longo de curto período de tempo, geralmente de horas a dias, com tendências a flutuações no decorrer do dia. Existem evidências a partir da história, exame clínico, físico ou achados laboratoriais de que a perturbação é causada por consequências fisiológicas diretas de uma condição médica geral. No nosso caso clínico, eu tenho uma perturbação da consciência
súbita. Havia um quadro demencial em evolução? Talvez. Mas houve uma perturbação da consciência súbita. Houve uma alteração na cognição muito intensa, em memória, em sensação visoespacial, em alucinação. Se desenvolveu num curto espaço de tempo. Ela dormiu e acordou assim. Ela dormiu e acordou dessa forma. Então eu tenho que pensar em delírio sobreposto a esse quadro de demência. E o fundamental disso é a busca de uma condição médica geral. E que no caso do idoso, às vezes é muito sutil. Às vezes o idoso vai fazer delírio, por exemplo, com infecções mais leves. Ele tem um cérebro mais frágil. Ele pode fazer confusão mental, delírio, com infecções leves, com febres baixas, com alterações hidroeletrolíticas mais leves. Então, se a gente pensar no raciocínio da clínica médica do jovem, a gente vai imaginar que tenham que ser alterações muito mais severas. E no idoso, às vezes, uma alteração muito pequena ou uma soma de pequenas alterações vão gerar um comprometimento em atenção, em cognitivo muito mais significativo. Epidemiologia de delírio, em hospitais, a prevalência é entre 10% a 80%. Essas são... e sendo que pronto-socorro chega a ser 30% a 80%. É muito frequente a alteração, principalmente em CTI, pela questão clínica que o paciente está passando, pela desincronização de ritmo circadiano, pelo confinamento. Então, é muito frequente esse tipo de alteração. E a prevalência geral é em torno de 0,4% a 13%. Fatores de risco para delírio: a própria idade, mais de 65 anos, algum prejuízo cognitivo anterior, no nosso caso clínico havia, um episódio prévio, o paciente já teve delírio antes, comorbidades clínicas, estados carenciais, doenças do sistema nervoso central, fatores perioperatórios, delírio após cirurgias é muito comum, principalmente cirurgias vasculares e cardiológicas e cirurgias ortopédicas, principalmente de ossos grandes, ossos longos. A incidência de delírio é muito grande. Medicamentos e outros procedimentos. Principais causas decorrentes de condições clínicas: no sistema nervoso central, TCE, convulsão, estado pós-ictal, encefalopatia, Parkinson, tumores, praticamente tudo. Endócrinos, alterações de glicemia, hipoxemia, hipovitaminose, tireoides, distúrbios eletrolíticos, cardiopulmonar, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, choque, insuficiência respiratória, infecciosas, bacteremia, sepse, infecções sistêmicas, virais, insuficiências cardíaca, pulmonar, hepática, renal, pancreática, neoplasias intracraniana, principalmente metastássicas, meníngeas, síndromes paraneoplásicas. E outras, como hipotermia, hipertermia, queimaduras, fraturas, radiação, estado pós-operatório, privação sensorial. Ou seja, assim, praticamente tudo. Qualquer quadro clínico, praticamente todo o quadro clínico, ele pode gerar através do aumento de fatores inflamatórios e tal, levar um prejuízo no funcionamento cerebral e trazer uma síndrome confusional. E medicamentos, também, muitos medicamentos, principalmente pensar todas as medicações que são anticolinérgicas.
A gente sabe que a perda de função colinérgica é um dos fatores da terceira idade que aumenta o risco de quadros confusionais. Então, assim, quanto mais eu estiver bloqueando a acetilcolina, mais eu posso estar trazendo um risco de delírio para o paciente. E as principais substâncias de drogas de abuso, o álcool, anfetamina, cannabis, alucinógenos, cocaína, inalantes, opioides, hipnóticos e sedativos. Todas as drogas de abuso podem gerar alterações. Dos medicamentos, os anticolinérgicos, que eu falei, são os mais importantes, anti-inflamatórios, anestésicos, antiasmáticos, anticonvulsivos, antihistamínicos, antiarrítmicos, antimicrobianos, simpático-miméticos, relaxantes musculares, imunossupressores, corticoides e lítio. E toxinas como monóxido de carbono, dióxido de carbono e organos fosforados. Ou seja, quase todas as doenças, quase todas as medicações podem levar a um quadro de delírio. Então, assim, é fundamental, quando você está vendo um quadro de delírio, de confusão mental aguda, avaliar tudo que o paciente tem e está tomando. E avaliar também se houve alguma medicação nova que entrou. Às vezes a interação medicamentosa entre todos os medicamentos que o paciente já usa foi o determinante para aquele delírio acontecer. Então, às vezes ele já usa 5, 6 medicações há muito tempo e está todo estabilizado, está funcionando bem. E aí, de repente, usa um anti-inflamatório ou um remédio para dor de cabeça que saiu daquele normal dele e foi o suficiente para descompensar. Então, sempre perguntar e avaliar todas as medicações que estão sendo usadas, se entrou alguma medicação nova, etc. O delírio, existem 2 subtipos, o hiperativo e o hipoativo. O hiperativo, assim, é fácil de ser identificado. É aquele idoso que está vendo coisas, que está agitado, que ficou agressivo, que quer bater nas pessoas, que quer se levantar, que quer se mexer. Esse rápido se chama ajuda. O hipoativo não. O hipoativo normalmente é mais apático, mais hipersone, mais desanimado. E às vezes não é identificado, principalmente no hospital. Você sabe que os ciclos de delírio, normalmente o delírio ele é pior no final da tarde. Ele é melhor durante o dia, pela manhã, e ele é pior no final da tarde. Então o delírio hipoativo, seguindo esse padrão de ter um pouco mais de atividade de manhã, você vai e passa visita no hospital, o paciente está conversando com você, está interagindo bem. E aí chega para o final da tarde, ele começa a dormir, começa a não interagir, começa a não ter mais atividade nenhuma. Isso não chama atenção. E às vezes não se percebe que está havendo um delírio. O hiperativo se apresenta hiperalerta, agitado, com alucinações auditivas, visuais, ilusões, falsos reconhecimentos e hiperatividade. A fisiopatologia é o metabolismo cerebral normal ou elevado. Um eletroencefalograma pode se mostrar rápido ou normal e é uma redução de atividade GABA. Por exemplo, abstinência ao álcool. E o hipoativo, ele é hipoalerta, é letárgico. Ele tem mais sonolência, rebaixamento cognitivo, bradicinesia, lentificação. A fisiopatologia se dá por uma hiperatividade GABA. É uma diminuição global da atividade cerebral. Normalmente o eletroencefalo está difusamente lentificado. Isso acontece nas encefalopatias, por exemplo.
Bom, a anamnese e exame físico para avaliação de delírio é fundamental. A gente tem que buscar alguma alteração clínica. E é fundamental a gente identificar essa alteração clínica e compensar. Então, assim, o tratamento do delírio ele é secundário. Não adianta eu tentar controlar o comportamento, eu entrar com drogas psiquiátricas se eu não estou tratando a patologia de base, a condição clínica que está gerando isso. Então, assim, uma história clínica completa, o exame físico bem feito, revisões de sinais vitais, pensar nas medicações e nos procedimentos que foram feitos com o paciente, para a gente conseguir identificar todos os pontos clínicos que possam estar alterados e consertar. E no exame do estado mental, uma entrevista com o paciente, com a família e com a equipe de saúde. É fundamental a gente falar com a família também. Falar com o paciente é fundamental, mas falar com a família é primordial porque muitos dos comportamentos, da funcionalidade que o paciente está e da história da doença atual dele, a gente vai colher com a família. O paciente às vezes não vai lembrar exatamente o que aconteceu, em que momentos que aconteceu. Então é muito importante essa entrevista com a família. O exame psíquico, fundamental, foco no exame psíquico sempre na consciência. Eu pensar na atenção, eu pensar no foco de atenção, na orientação do paciente, se existe rebaixamento de nível de consciência ou não. Isso é fundamental para a gente entender se a gente está indo para um lado ou outro. Se existe alteração de nível de consciência, a gente está pensando em delírio. Se não existe, a gente está pensando numa psicose, num outro quadro. E fazer testes cognitivos breves. Assim, um Mini-Mental, um relógio, pelo menos avaliar como está a orientação, como está a memória de curto prazo. Isso é fundamental em todo paciente. Com características clínicas, assim, a consciência ela está obnubilada ou rebaixada. Esse é o ponto, é o ponto principal do exame psíquico no delírio. A atenção é uma hipotenacidade, é a dificuldade de focar a atenção. E uma hipovigilância, ou seja, prestar atenção no meio, no ambiente, também está ruim. A orientação está desorientado globalmente. Linguagem, existe um discurso empobrecido, disnomia, perda de nomes, né? Escrita comprometida, perseveração. Memória, hipomnésia de fixação. É perda de capacidade, diminuição da capacidade de guardar coisas novas. E decorrente disso, dificuldade de aprendizagem. Funções executivas, dificuldade de planejamento e organização. Então, por exemplo, no teste do relógio, a gente vai ver bem ele não conseguindo organizar os números nos lugares certos. No pensamento, desorganizado, delírios não sistematizados. Às vezes, quando acontecem delírios no delírio, não são delírios muito estruturados, como você vê na psicose, como você vê no esquizofrênico, que são ideias assim bem complexas, bem elaboradas e bizarras. A senso-percepção, a gente vai ter alucinações, vai ter ilusões, vai ter percepção delirante. Psicomotricidade identificada, agitada, tremor e ataxia. Afeto, labilidade emocional, irritabilidade, ansiedade e depressão. Ciclo sono-vigia, sonolência diurna, insônia inicial e inversão do padrão. Então, muito assim, a corda à noite, sempre o fenômeno que chama de fenômenos crepusculares. Chega no final da tarde, o paciente começa a agitar e aí começa a não querer dormir, e é bem um quadro típico de delírio. E autonômicas, taquicardia, midríase, sudorese, palidez ou rubor facial. Como avaliação dos exames laboratoriais básicos. Hemograma completo, bioquímica básica, função hepática, função renal, isso é avaliação básica.
eletrocardiograma, radiografia de tórax, gasometria, EAS e os exames que a história clínica e o exame físico direcionou para conseguir elucidar o que estava acontecendo. O diagnóstico diferencial entre delírio, demência e depressão, né? O que é fundamental? Os primeiros itens desse quadro é que eu chamo a atenção. Início. Delírio, início agudo. Ele é rápido. O curso é flutuante ao longo de 24 horas. E o nível de consciência é prejudicado. Esses 3 pontos aqui, eles são importantíssimos no delírio, que você vê como é diferente na demência e na depressão. Na demência, o início ele é gradual, ele é aos poucos. Vamos pensar no caso clínico que a gente viu. Pelo relato do caso clínico, parece que aquela perda cognitiva se perdeu na rua, e ela estava vindo gradualmente, ela já vinha ao longo do tempo. Isso é a história natural de um processo demencial. O delírio que o paciente teve no quadro clínico foi uma mudança súbita, aguda, muito mais intensa. Demência não começa de uma hora para outra, ela vem aos poucos. E a depressão, o início é variável, ela pode ser mais rápida ou menos rápida. O curso em 24 horas, o delírio é flutuante, o paciente não está igual o tempo todo. Enquanto que na demência, ele vai gradualmente mudando o comportamento, ele não tem essas flutuações. E no caso da depressão, há uma variação diurna, há um pouco de desânimo maior durante o dia, às vezes alguma alteração de ciclo-vigia. O nível de consciência é o ponto-chave. Está prejudicado, está obnubilado ou está rebaixado no delírio. No caso da demência, ele só vai estar prejudicado em estados avançados. Um paciente demenciado em quadro inicial ou em quadro moderado, ele não vai ter nenhum prejuízo de nível de consciência. E na depressão também, normalmente é normal. E esses 3 pontos são os fundamentais para o diagnóstico diferencial entre os 3. Abordagem terapêutica, existe abordagens não farmacológicas e farmacológicas. A abordagem não farmacológica é evitar o uso de múltiplas medicações, ou seja, assim, limpar a medicação o máximo possível, retirar lentamente medicações por conta de abstinência, fornecer dicas de memória, calendários, relógios, fotos, tentar organizar o paciente o máximo possível. Isso é uma questão que prejudica muito o delírio em CTI, essa questão de se desconectar do mundo. Você tem um lugar onde você não vê o sol nascer, não existe muita mudança de rotina, a rotina está sempre agitada, as luzes estão sempre acesas, não tem um relógio, não tem nada que se organize. Tanto que assim, essas televisões que colocam em CTI é até interessante para trazer um pouco de organização temporal para o paciente. Tentar não mudar a localização do leito, isso nem sempre é possível, mas tentar manter no mesmo lugar, não fazer muitas mudanças com o paciente. Evitar a limitação de movimento, deixar o paciente solto para se mover o máximo possível, assim, com tensões prolongadas aumentam a confusão mental. Uso de óculos e aparelhos de audição quando o paciente precisa, diminuir a capacidade dele de ouvir o mundo e de ver o mundo ajuda eles a desorganizar. Iluminação, que deveria seguir um padrão de dia e noite, a gente sabe que numa enfermaria a gente consegue fazer isso, mas num CTI não. E esclarecimento de familiares e equipe. Esclarecer sobre o que está acontecendo, quais são qual é o quadro e por que estão havendo aquelas alterações.
E a abordagem farmacológica, o que a gente tem de mais consolidado são neurolépticos. O Aldol, o haloperidol, é o mais estudado. Ele acaba comprometendo um pouco mais a cognição, mas ele é o mais estudado e como abordagem de emergência, se ele funciona muito bem. A risperidona é o primeiro antipsicótico atípico que saiu no mercado, então ele tem algumas características de menos efeitos colaterais interessante. A quetiapina ela em doses baixas, ela é um pouco mais sedativa, então ela é uma boa alternativa para tentar acalmar um pouco, diminuir um pouco mais a ansiedade do paciente. E a olanzapina é um excelente neuroléptico. O único problema dela no dia a dia é a questão de síndrome metabólica, aumento de triglicerídeos, de colesterol, principalmente em longo prazo. Mas para ser usado de forma mais breve, dá para ser usado com bastante eficácia. E anticolinesteráticos, existem muitos estudos que mostram uma melhora do delírio, principalmente de delírio hiperativo, com anticolinesteráticos. Não é a linha de frente de tratamento, a gente acaba não usando tanto, usando mais os neurolépticos, mas os anticolinesteráticos podem ser usados também. E benzodiazepínicos devem ser evitados, de uma maneira geral. Às vezes o paciente, quando não faz efeito paradoxal do benzodiazepínico, a gente usa para reduzir um pouco a ansiedade, reduzir um pouco a agitação. Dá para tentar ser usado com alguma eficácia, mas é sempre muito importante ter em mente que ele pode aumentar o risco de queda, ele pode aumentar a confusão mental e fazer efeito paradoxal. Então, assim, sempre, se for utilizar um benzodiazepínico, usar com muito cuidado. E saindo do delírio e indo para a depressão, a gente tem a depressão, que a gente chama de depressão no idoso e a depressão do idoso. A depressão no idoso seria o idoso que sempre deprimiu e que hoje ele está deprimindo novamente. Isso é um quadro depressivo crônico. A gente entende ele como um deprimido crônico, a gente vai tratar novamente aquele novo episódio. Não tem muitas considerações a mais do que isso. Mas a depressão do idoso, que a gente chama do primeiro episódio depressivo na terceira idade, a gente tentar entender por que aquela depressão está acontecendo. Se o paciente nunca teve depressão ao longo da vida, por que na terceira idade ele está deprimindo? E nisso a gente vai pensar ou em doença microvascular, ou em algum processo neurodegenerativo, algum quadro demencial que possa estar começando e a depressão está sendo o primeiro sintoma. Então, assim, muita atenção à depressão que começou na terceira idade. Muito importante uma ressonância, a gente entender se tem alguma outra coisa acontecendo. Lembrar que a depressão no idoso, ela muitas vezes ela tem características atípicas. Assim como na criança, assim como a gente viu as características da depressão na infância, o idoso também tem um pouco essas características. O humor deprimido não é tão frequente. Existe muito humor irritável, existe mais apatia, irritabilidade. Então aquele idoso que fica mais com menos paciência, brigando com as pessoas, quieto no canto, sem querer fazer atividades. Então pensar muito, assim, não esperar tanto o humor deprimido na depressão do idoso. Para o tratamento, evitar tricíclicos, porque os tricíclicos são muito anticolinérgicos, principalmente a amitriptilina e a imipramina. A nortriptilina é um pouco menos anticolinérgica, mas também é. Então, assim, de uma maneira geral, tentar evitar tricíclicos. Inibidores seletivos são a primeira escolha. Principalmente citalopram e escitalopram são usados em larga escala e são as melhores alternativas. E demências? Para fechar aquela tríade, com delírio, demência e humor.
A demência é definida como um comprometimento da memória somado a um comprometimento em pelo menos mais uma função cognitiva. Isso é importante. É memória mais algum. Afasia, apraxia, agnosia ou perturbação do funcionamento executivo. Nós temos um monte de causas de demências. Demências reversíveis e não irreversíveis. As reversíveis, nós temos a pseudodemência, que é o nome dado ao comprometimento cognitivo causado por um processo depressivo. E nesse caso, você trata a depressão e aquele comprometimento cognitivo melhora. Toxicidades medicamentosas, distúrbios metabólicos, deficiências nutricionais, infecção, hidrocefalia por pressão normal, hematoma subdural. Tudo isso são causas que podem gerar síndromes demenciais e que são potencialmente reversíveis. Se a gente tratando a causa de base, a síndrome demencial melhora. No caso da hidrocefalia por pressão normal, até clássica tríade de ataxia, incontinência urinária e síndrome demencial. Você, ao aliviar a pressão, colocar um dreno ou uma válvula, dependendo do caso, o quadro demencial melhora. E no caso das irreversíveis, nós temos a demência de Alzheimer, a demência com corpos de Levy, demências vasculares, demências frontotemporais. Essas são as principais, existem outras. Mas no nosso dia a dia, o Alzheimer é o que a gente vai encontrar. É o que a gente vai encontrar no dia a dia. 50% dos casos são demência de Alzheimer. Até por uma questão estatística, se nós temos um quadro demencial bem classificado, a chance de ser Alzheimer é muito grande. E nós temos outras demências, a demência vascular, que são entre 17,5% e 20%, e doenças como a demência na doença de Parkinson, o declínio cognitivo leve e variantes de demência com corpúsculo de Levy, temos uns outros 20%, e temos demências mais raras, que são as frontotemporais, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a degeneração córtico-basal, paralisia supranuclear progressiva e demências potencialmente reversíveis, são apenas 7,5%. Então, se a gente for pegar vascular mais demência na doença de Alzheimer, a gente vai ter aí mais quase 70% das demências. Então, realmente muito nosso dia a dia é encontrar Alzheimer ou vascular. Os critérios diagnósticos sigam-se de acordo com o DSM-4, o acometimento de memória, o acometimento de uma ou mais funções corticais altas, como gnosias, praxias, linguagens e função executiva, declínio cognitivo gradual e progressivo, isso é muito importante, exclusão da indução dos sintomas por substâncias e outras doenças do sistema nervoso central. Os déficits não ocorrem exclusivamente durante delírio e não podem ser atribuídos à depressão. Vê que até dentro do critério diagnóstico, a gente está pensando naquela tríade: delírio, humor, demência. O tempo todo eles estão interrelacionados, o tempo todo os sintomas de um estão parecendo ser do outro, então a gente sempre tem que estar pensando nessa tríade. A demência é uma síndrome devido a uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há comprometimento de numerosas funções corticais superiores, tal como a memória, pensamento, orientação, a compreensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento. A síndrome não se acompanha de uma obnubilação de consciência, senão é delírio.
O comprometimento das funções cognitivas se acompanha habitualmente e é, por vezes, precedidas por uma deteriorização de controle emocional, do comportamento social ou da motivação. A síndrome ocorre na doença de Alzheimer, em doenças cerebrovasculares e em outras afecções que atingem primária ou secundariamente o cérebro. A gente pensa entre as demências, eu vou chamar a atenção também sobre a demência vascular, principalmente a demência vascular por infartos, por grandes infartos. Pela doença vascular acontecer múltiplos infartos, é natural a gente ver uma evolução do quadro clínico que a gente chama em descer escada. Enquanto que no Alzheimer eu tenho uma deteriorização gradual e contínua, na demência vascular por múltiplos infartos, eu vou ter uma estabilização do quadro e a cada novo evento vascular, uma queda na capacidade. Então a gente tem que pensar em mudanças cognitivas também muito súbitas em algum evento vascular dentro da demência vascular. Demência, tratamento anticolinesterásico, donepezila, rivastigmina ou galantamina, que são as que estão no mercado hoje. Sempre tentar a maior faixa, a maior dose dentro da faixa terapêutica que o paciente tolere. Por exemplo, donepezila entre 5 e 10, rivastigmina entre 6 e 12, galantamina entre 16 e 24. Você vai tentando subir a dose sempre conforme a tolerabilidade do paciente até a máxima. Que resposta que a gente espera? Na verdade, a gente espera uma mudança de sintomas neuropsiquiátricos. Então, por exemplo, agitação, desorganização emocional, descontrole emocional, irritabilidade. Essas alterações neuropsiquiátricas da demência, a gente espera que isso melhore. A memória vai melhorar? Não tanto. Se a gente estiver iniciando o tratamento muito precocemente, eu posso ver uma melhora da memória. Mas, de uma maneira geral, a gente vai ver uma certa estabilização e talvez um freio no avanço da doença. Mas a doença irá avançar de qualquer forma. Não existe um tratamento que freie o avanço das demências. A memantina é um inibidor NMDA, ele vai agir mais em sistemas de glutamato e também é usado como coadjuvante. São 10 mg 2 vezes ao dia. Dentro dos protocolos, a fase inicial de doença, o que é postulado é o anticolinesterásico, apenas o anticolinesterásico. E na fase moderada, os dois são protocolados, tanto o anticolinesterásico como a memantina. E quando chega na fase grave, onde o comprometimento em AVD, em atividades de vida diárias e independência é quase total, manter só a memantina. Então, de uma maneira geral, o paciente começa só com anticolinesterásico, a gente associa a memantina no meio da doença e suspende o anticolinesterásico quando a fase está mais grave. Vamos falar alguma coisa de questões das provas antigas. Vamos comentar, ver como que eles abordam esses pontos nas provas. Um homem com 75 anos de idade, acompanhado da filha, é atendido em consulta no ambulatório de geriatria. A filha revela estar preocupada com os problemas de memória do pai, que, segundo ela, tem estado desatento nas últimas 2 semanas, incapaz de lembrar seus compromissos, além de ter se perdido ao dirigir, ter sido incapaz de utilizar o telefone celular e de não ter certeza do próprio endereço. A filha informa que o paciente faz uso de vários medicamentos, não sabendo o informar
o nome deles. O paciente não apresenta sintomas depressivos comórbidos e não tem história pregressa de uso de tabaco ou álcool. Ao exame físico, o paciente mostra-se normal. Considerando a situação descrita, a medida inicial apropriada para a licitação diagnóstica é discussão. Quadro com problema de memória, cognitivo, tanto de orientação espacial, como de memória, como de memória de vocação e localização espacial. Parece um quadro demencial. É uma síndrome demencial. Mas o que é importante dali do enunciado? Tem estado desatento nas últimas 2 semanas. Ou seja, é um início rápido. Ele evoluiu, lembra do delírio, evoluir de horas a algumas semanas. Não é um quadro clínico de uma demência. Então vamos ver as questões. Vamos de baixo para cima. Letra D. Investigar a possibilidade de neurocisticercose e solicitar tomografia computadorizada do cérebro. Além de não ter nenhum dado que pense em neurocisticercose, a neurocisticercose não vai causar um quadro demencial dessa forma. Lógico que a gente precisa solicitar tomografia, a gente precisa de uma avaliação, mas neurocisticercose não é o caso, não é o foco inicial desse quadro. Letra C, avaliar a possibilidade de tumor cerebral e solicitar tomografia computadorizada. Também não é a primeira abordagem. Nós estamos falando de uma alteração súbita, recente. Nós estamos pensando em delírio. Iniciar o diagnóstico diferencial de demências mediante solicitação de ressonância magnética de cérebro. Não é o ponto principal aqui. E a questão A, que é a certa, excluir a possibilidade de delírio por uso de medicações, pedindo à filha que traga a lista completa de medicações em uso do paciente. Ele toma vários medicamentos, mas ela não sabe qual é o nome. Por muitas vezes, quando a gente vai ver a lista de medicamentos que um paciente desse toma, a gente até se surpreende pelo número de medicações que está sendo usado. Então, a gente tem que excluir delírio, talvez medicamentoso, ou talvez por alguma outra coisa, mas o exame físico está normal, então assim, o enunciado leva a gente a pensar que clinicamente ele está bem, então a gente tem que excluir que não tem nenhuma medicação. Rever todas essas medicações, quais que ele está usando, há quanto tempo, se teve alguma medicação nova que foi inserida, e depois iniciará outras investigações, mas nesse momento o importante é excluir a possibilidade de delírio. Então a resposta certa A. Mais uma questão. Um homem de 75 anos de idade é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Também é agudo, pouco tempo. Havia chegado da fazenda, onde administra suas propriedades, dormiu e acordou desorientado. Passou a perambular pela casa, sem reconhecer pessoas, dirigindo a porta da rua para sair. Apresentou evacuações e diurese sem ir ao banheiro e dificuldade para despir-se, necessitando ser higienizado pela filha. Morando no andar superior da casa, passou a apresentar algum grau de dificuldade ao descer as escadas, tendo que ser ajudado. Come com lentidão, necessitando que o alimento lhe seja dado. É hipertenso e toma medicações há 13 anos. Teve retenção urinária 10 dias por hipertrofia prostática, necessitando de sondagem de alívio. Não refere febre. Ao exame físico, o paciente vigil, porém desatento, sem alterações aparentes de humor, responde com lentidões às perguntas, hesita ao deambular e sentar. Temperatura 37,5, pulso radial 110, pressão arterial 14/8.
Exame neurológico, hesitação aos movimentos e tremores finos, ausentes e tremores finos ausentes em repouso e desencadeados pelo movimento, sem rigidez, marcha hesitante, reflexos osteotendinos sem alterações, demais aspectos ao exame físico inalterados. O diagnóstico mais compatível com o quadro é, lembrando de tudo que a gente já falou, dormiu e acordou desorientado. Está há 7 dias. Alteração súbita. Então, a alteração cognitiva dele, ela é súbita, rápida. Eu vou pensar em delírio. Dentro do enunciado, assim, ele colocou algumas informações para tentar dar uma confusão para outros pontos. Por exemplo, demência vascular. Ele poderia ter tido algum AVC. Ele está com dificuldade para descer escadas. Ele está alguma dificuldade motora. Parece muito leve. Ele não definiu as queixas motoras como algo que eu pudesse pensar em um AVC, em alguma coisa muito intensa. O exame neurológico dele também não é um exame neurológico de AVC, de demência vascular. Doença de Alzheimer não tem nenhum quadro de acordo. A evolução do Alzheimer ela é de longo prazo. Nenhum Alzheimer vai dormir e acordar desorientado e ter um tempo de evolução tão curto. Doença de Parkinson, ele colocou aqueles tremores ali para tentar confundir, mas o tremor fino é desencadeado pelo movimento ausente em repouso, então não é o caso. Demência por déficit de vitamina B12 seria uma coisa arrastada, a longo prazo, nunca seria uma coisa tão rápida assim. Então, o diagnóstico mais provável do quadro é delírio, estado confusional agudo. Então, eram essas duas questões que da parte de idoso que eu achei nas últimas provas. Você vê que as duas de delírio, né? Eu acho que os organizadores da prova pensam muito nisso, porque o delírio é uma alteração psiquiátrica que é clínica, né? Então daí a importância de todo mundo estar atento e saber sobre isso. Porque por muitas vezes você vê no dia a dia, no teu dia a dia, meu dia a dia como psiquiatra, de ser solicitado, porque a alteração teoricamente é mental, teoricamente é psiquiátrica, ele está com um problema psiquiátrico, ele está com uma psicose, ou ele está com uma agitação, ele está com a agitação psicomotora, e quando você vai ver, é uma questão clínica que precisa ser compensada. E nesse negligenciar da parte clínica que está gerando delírio, às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente perde até o paciente. Então é muito importante sempre pensar nas alterações de consciência e nos estados confusionais agudos. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre idoso e até a próxima aula.